2 Timóteo, capítulo 2, a partir do versículo de número 1, diz assim a palavra de Deus: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que da minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos, para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera que eu acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra: se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseveramos, também com Ele reinaremos. Se o negamos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Feche os seus olhos, vamos orar. Peça para Deus falar ao seu coração. Senhor Deus, amado Pai, nós estamos em Tua casa, lemos a Tua palavra e te pedimos, ó Deus, que nesse momento o Senhor tenha misericórdia de nós e que o Senhor fale ao nosso coração por intermédio da Tua santa palavra. Ó Deus, abre os nossos olhos para enxergarmos as maravilhas da Tua lei. Que o Teu Espírito Santo, Pai, esteja aqui neste momento. Nós cremos no Espírito Santo e te pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito possa abrir o nosso entendimento, abrir os nossos olhos, abrir o nosso coração, e que a Tua palavra desça do céu como um alimento espiritual, alimentando, ó Deus, o Teu povo e a Tua igreja, e conduzindo, ó Deus, o Teu povo e a Tua igreja por meio da Tua palavra. Ó Deus, tem misericórdia de nós, e fala, Senhor Deus, para cada um de nós nessa noite, que como ovelhas do Senhor, do Supremo Pastor, possamos ouvir, ó Deus, a Tua voz. É o que nós te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Meus irmãos, há um hino, uma canção maravilhosa, que tem por título A Maravilhosa Graça de Deus. A maravilhosa graça. A maravilhosa graça de Deus. E graça é um favor da parte de Deus que pecadores não merecem. Graça é um favor da parte de Deus que pecadores eles não merecem. Quando nós olhamos para esse texto, o apóstolo Paulo, escrevendo a sua carta para Timóteo, ele está falando sobre graça. Ele está tratando sobre a graça de Deus. É bem verdade que o apóstolo Paulo, ele é fruto da graça que há em Cristo Jesus. Ele era um pecador, como todos os outros, desobediente a Deus, perseguia e devastava a igreja de Cristo, como é registrado lá em Gálatas capítulo 1. Todavia, a graça de Jesus Cristo o encontrou no caminho para Damasco. E ele foi transformado pelo evangelho de Cristo, impactado pela presença de Cristo. Deus o amou, mesmo sem Paulo, ele merecer este amor. Ele foi alcançado pela graça. Dedicou a sua vida, portanto, a pregar esse evangelho da graça. E no final da sua vida, preso em Roma, ele escreve essa carta que, segundo os estudiosos,
é uma de suas últimas cartas. Ele escreve essa carta para o jovem pastor Timóteo. Ele escreve essa carta com o objetivo de encorajar Timóteo a permanecer firme nesse chamado de pastorear a igreja de Cristo. Ele escreve essa carta também com o objetivo de nortear Timóteo diante de alguns falsos mestres que estavam pregando um falso evangelho. É por esta razão que o apóstolo Paulo, já no capítulo 1, versículo de número 9, fala sobre esse evangelho da graça para Timóteo, quando ele diz que nos salvou e nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, diz Paulo aqui no versículo 9 do capítulo 1, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos e manifestada agora pelo aparecimento do nosso Senhor Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, portanto, está orientando esse jovem pastor Timóteo a permanecer nessa graça, adiante das dificuldades, a permanecer nessa graça. E olha que Timóteo tinha muita dificuldade, muitas objeções para enfrentar. Ele enfrentava os falsos mestres que estavam inseridos na igreja em Éfeso, a igreja a qual ele pastoreava. Timóteo enfrentava também certa perseguição por parte dos judeus convertidos ao cristianismo. Timóteo, por ser um jovem gentil, não era muito aceito numa comunidade cristã oriunda do judaísmo. Timóteo também enfrentava algumas dificuldades em relação à sua faixa etária, porque ele era um jovem e os anciãos não tinham muito respeito diante da autoridade dele, porque ele era mais jovem que os anciãos e presbíteros lá na igreja de Éfeso. E muitos ali em Éfeso desprezavam a mocidade desse jovem pastor Timóteo. É por isso que Paulo orienta Timóteo a permanecer firme. Mas o que é isso, irmãos? Nós percebemos que Timóteo era um jovem tímido, era um jovem fraco em relação àquilo que ele poderia fazer com a sua própria capacidade, com aquilo que ele tinha. Ele era um jovem tímido, ou seja, ele tinha muitas objeções, e mesmo diante dessas objeções, dessas dificuldades, o apóstolo Paulo orienta Timóteo a se fortalecer, a ter força, a se fortalecer na graça. E ele começa, portanto, o capítulo 2, no versículo 1, dizendo: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça, diante de tantas dificuldades, diante de tantas objeções, diante das adversidades que existiam. O apóstolo Paulo pede para Timóteo se fortalecer na graça. É por esta razão que o tema desta noite é fortalecidos na graça. Fortalecidos na graça. Se você quiser acompanhar essa mensagem, está também aí impressa na parte interna do boletim, onde os pontos estão aí. Você também pode tem um espaço para você fazer alguma anotação. Fortalecidos na graça. Paulo está aqui, meus irmãos, exigindo, mandando, exortando, encorajando Timóteo a se fortalecer na graça. E a primeira verdade, meus irmãos, dos fortalecidos na graça, é que os fortalecidos na graça, eles são fortalecidos em razão de Cristo. Fortalecidos na graça em razão de Cristo. Esta é a primeira verdade. Veja aí o que diz o texto, versículo 1. Eu gostaria que toda a igreja pudesse ler em alto e bom som. Vamos lá? Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, que está em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo, portanto, diz que essa força da graça, ela está em Cristo, ela reside em Cristo. Paulo ordena para Timóteo se fortalecer. É como se ele estivesse dizendo: Paulo, ser forte, tenha coragem, tenha força. Timóteo era chamado para exercer uma responsável liderança na igreja, e não era fácil, era um ambiente hostil, como eu já falei, no contexto, dificuldades, adversidades. Timóteo também era jovem e tímido, e pedir para uma pessoa que é jovem, moço, está começando a jornada no cristianismo, no seu ministério,
e o apóstolo Paulo, já ancião, ordenar assim para Timóteo ser forte diante disso, considerando que Timóteo era uma pessoa tímida, era como dizer para uma ovelha falar, ou era como exigir para um boi voar. Timóteo não tinha capacidade. Como é que ele poderia se fortalecer sendo ele fraco? Como é que ele poderia obedecer a essa exigência de Paulo, sendo ele tímido, fraco, sem capacidade, limitado e diante de muitas dificuldades e objeções? É por esta razão que Paulo não pede para Timóteo se fortalecer nem sua capacidade própria. Paulo não pede para Timóteo se fortalecer naquilo que ele tem, naquilo que ele faz, naquilo que ele pode realizar. Mas Paulo pede para Timóteo ter força na graça que está em Cristo Jesus, que está nele. Não é uma exigência que Timóteo seja forte em si mesmo. Paulo não está pedindo para Timóteo bater no peito e dizer: eu tenho capacidade para fazer acontecer, eu tenho capacidade para resolver os problemas da igreja em Éfeso. Paulo não está pedindo para Timóteo bater no peito e dizer: eu vou resolver os problemas, essa igreja vai bombar e eu vou fazer a coisa acontecer. Não, Paulo não está pedindo isso de Timóteo. Mas Paulo está pedindo para Timóteo se humilhar e depender da graça que está em Cristo. Ele se fortalece pelos méritos de Cristo, ou seja, essa força que vem da graça de Deus, ela reside na pessoa de Jesus Cristo. Não é numa força própria, não é numa capacidade própria, mas ele está sendo fortalecido interiormente, sendo fortalecido numa graça que vem de Cristo e não numa graça que vem dele, ou alcançada por ele, ou alcançada pelos méritos dele. Não é isso que Paulo está dizendo. Para os irmãos terem ideia, Paulo está com a mente em Cristo, e Timóteo só pode ser fortalecido na graça que está em Cristo Jesus. Mais adiante Paulo vai lembrar dessa graça, e o tempo todo Paulo está falando de Cristo. É Cristo no versículo 3, é Cristo no versículo 4, é Cristo no versículo 8, é Cristo no versículo 10, é Cristo no versículo 11, pois ele diz: se já morremos com ele, é Cristo. O tempo todo Paulo está tratando de Cristo, e essa graça que provoca força na vida de Timóteo, ela é oriunda de Cristo. Veja como Paulo pede para Timóteo se fortalecer em Cristo. Olha aí o exemplo que Paulo dá para Timóteo. Vamos ler juntos o versículo 8, eu quero ver a igreja. Versículo 8, vamos lá? Lembra-te. Lembra-te de Cristo, de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos. Lembra dele. O que Paulo está dizendo aqui para Timóteo, meu querido irmão, é que essa força da parte de Deus, ela está concentrada em Jesus Cristo. Fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Meu querido irmão, a salvação é pela graça, mas a vida cristã também é pela graça. O que Paulo está dizendo aqui é que não apenas a conversão é pela graça, mas que a vida de santificação também é pela graça. Se fortalecer para viver o propósito de Deus também é pela graça. Se fortalecer para orientar e conduzir aquela igreja que Timóteo pastoreava também era pela graça. Resolver os problemas internos que existiam, também os problemas externos que existiam ali naquele lugar, também era pela graça. Ou seja, a força que conduzia o apóstolo Paulo, e que certamente estava conduzindo a vida de Timóteo, era vinda unicamente da graça que está em Cristo Jesus.
Em outras palavras, o crente ele é salvo pela graça, mas ele vive também pela graça. Ele vive dependendo da ação de Cristo. Ele vive dependendo da ação de Deus. Ele vive dependendo da orientação de Cristo. Paulo vai dizer: lembra-te de Jesus Cristo que morreu por você, que foi sepultado, mas que ao terceiro dia ressuscitou. Se fortalece nele, se fortalece nos méritos dele, na orientação dele, na palavra dele, no sangue de Cristo que foi derramado na cruz do Calvário pelos teus pecados. Todos os teus erros já foram apagados, porque Cristo pagou o preço deles. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo. Por mais que você, Timóteo, queira retornar para o passado, pensar nos teus pecados, ficar fraco, limitado diante das acusações do mundo, se fortaleça em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus para nós. A nossa vida começa pela graça, mas ela continua também pela graça que está em Cristo Jesus. Há crente que é salvo pela graça e confessa: pastor, sou salvo pela graça, mas aí vive uma vida cristã pautada pelos méritos. Infelizmente vive uma vida cristã na lei da semeadura. Eu tenho que fazer, Deus tem que me dar. Se eu agir dessa forma, Deus tem que me dar. Meu querido irmão, Deus não tem que te dar nada. Você é um pecador, dependente da graça de Deus. E se não for essa graça, nós não permaneceremos no caminho. Porque o que faz eu e você permanecer no caminho do Senhor não é a tua força própria, não era a força de Timóteo, não é a nossa capacidade própria, não é a gente bater no peito e dizer eu vou conseguir, não é isso. Mas o que faz nós permanecermos no caminho é a graça de Deus. É somente a graça que por meio de Cristo começou essa obra de redenção e vai completar essa obra que Ele mesmo começou, que o próprio Deus começou, como diz Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, capítulo 1, versículo 6, estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Quem vai completar essa obra não é você, querido, é Cristo. A sua caminhada cristã depende dele. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo 11, mantenha marcado aí o texto de Timóteo, mas abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8, versículo de número 11, ou melhor, Romanos 8, versículo de número 31, o apóstolo Paulo, após falar sobre o plano de salvação, ele descreve, versículo 31, Romanos 8, que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Olhe para mim aqui um instante. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: aquele que não poupou o seu unigênito, o seu próprio filho Jesus Cristo, antes o deu por causa da sua graça, para nos salvar, porventura ele não nos dará ao longo da nossa caminhada cristã, graciosamente, ou seja, por meio também da graça, todas as coisas? Diante de cristãos que estavam ali vivendo no centro do Império Romano, lá em Roma, perseguidos, sendo mortos, martirizados. Recentemente eu assisti o filme Paulo, Apóstolo de Cristo, e há umas cenas que mostram os cristãos sendo queimados vivos para iluminarem a noite de Roma. E bem verdade no primeiro século os cristãos eram queimados vivos com esse objetivo de iluminar as ruas de Roma. Quando eu fui para Roma visitar, eu e Renato, nós fomos no Coliseu Romano, e um dos guias que estava ali nos
orientando, nos mostrando o Coliseu Romano, ele disse o seguinte, que no primeiro século, a principal atração no Coliseu Romano era os cristãos, que eram lançados naquela arena para serem pisoteados pelos touros, comidos pelos leões e serem mortos pelos gladiadores. Os cristãos passavam por lutas, por dificuldades imensas, adversidades, perseguições. E aí o apóstolo Paulo escreve essa carta para esses crentes que viviam em Roma, e dizendo, ó, Deus entregou Cristo, o Filho dele por vós, e Ele graciosamente vai dar para vocês todas as coisas. E aí Paulo vai falar, quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? Embora o imperador Nero e os gladiadores, soldados romanos, estavam acusando o povo de Deus, para o apóstolo Paulo, na esfera da eternidade, ninguém podia se levantar contra os eleitos de Deus, porque é Deus quem os justifica, quem os condenará, é Cristo Jesus quem morreu, ou antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Em outras palavras, meus irmãos, o apóstolo Paulo está dizendo, aquele que começou a boa obra em vocês, aquele que amou vocês, aquele que derramou graça na vida de vocês, ele graciosamente vai manter essa salvação e vai sustentar a vida de vocês na graça, no caminho, na vida. E aí Paulo, escrevendo a sua carta para Timóteo, diz, ó, Timóteo, a salvação é pela graça, você já é salvo, você já é pastor em Éfeso, mas, olha para mim aqui, quer saber algo importante? O que vai te fortalecer, Timóteo, nessa caminhada cristã, também é a graça que está em Cristo. Timóteo, não é o valor da sua oferta, nem do seu dízimo não, viu? Não pense dessa forma. Não é porque você jejua segunda, terça, quarta, quinta e sexta que você vai ser fortalecido, não é isso. Não é porque você vai para o monte, ou porque você faz promessas e cumpre suas promessas, ou faz um voto, que você vai ser fortalecido. Não é isso não, porque somos pecadores. Aquilo que a gente faz de bom para Deus, eu vou ser bem sincero para você, não vale de nada. Porque para Deus, o profeta disse que as nossas boas obras é como um trapo de imundice. Sabe o que é que vale para Deus? A obra de Jesus Cristo, o sacrifício dele na cruz do Calvário. Sabe o que é que vale para Deus? O alto preço, que foi o sangue do Cordeiro, sendo derramado ali na cruz do Calvário, para a remissão de pecados. Sabe o que é que vale para Deus? A obediência de Cristo, quando mesmo cumpriu cabalmente toda a lei de Deus, sem desobedecer um só mandamento. Sabe o que é que vale para Deus? A obra de Cristo, seu Filho. É por esta razão que toda força, que toda capacidade, toda vida espiritual, todo discernimento, todas as boas obras, toda ação da igreja deve estar baseada e fundada unicamente nos méritos de Cristo Jesus, porque se assim não for, não há força nem vida espiritual, porque toda vida reside em Cristo, toda graça está nele, em Cristo Jesus. E aí Paulo diz, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E meu querido irmão, tinha que ter força mesmo para passar pelas dificuldades, viu? Tinha que ter muita força para passar pelos problemas do primeiro século, que não se comparam com os meus ou seus problemas. Para você ter ideia, todos os apóstolos, exceto o apóstolo João, foram martirizados pelo Império Romano. Foram mortos por causa da mensagem de ressurreição de Cristo. Paulo, ele foi perseguido em Damasco, por causa do evangelho de Cristo, teve que sair às pressas, senão o povo matava Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi preso em Jerusalém, por causa da mensagem de Cristo. O apóstolo Paulo foi caluniado, difamado,
pelos membros do sinédrio, a qual ele fazia parte. O apóstolo Paulo foi traído pelos seus amigos, pelos seus familiares, pelos seus parentes benjamitas. O apóstolo Paulo, meu querido irmão, ele foi pregar o evangelho em Filipos, e ele foi preso, foi colocado em praça pública, despido, xingaram, maltrataram Paulo, levou açoites, ele e Silas, lá em Atos capítulo 16, foi preso, colocado no cárcere, e estava lá, algemado, no tronco, meia-noite estava lá Paulo, todo açoitado, mas cantando louvores ao Senhor. O apóstolo Paulo, ele foi preso 2 vezes em Roma. O apóstolo Paulo, ele foi picado por uma serpente. O apóstolo Paulo passou por diversas dificuldades, e mesmo assim ele continuava no caminho, mesmo assim ele continuava na graça, mesmo assim ele não negava Jesus, mas mantinha a sua vida e o seu coração firmes na promessa. Sabe por quê, meu querido? Porque a vida de Paulo estava firmada em Cristo Jesus, e quem fortalecia Paulo era a graça que está em Cristo Jesus. É por isso que Paulo, escrevendo a sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 11, ele diz: não digo isto por causa da necessidade, porque já aprendi a viver contente em toda e qualquer circunstância. Sei passar fome, sei também viver em abundância. Em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de escassez, tanto em ter abundância como em padecer necessidade. E ele diz: tudo posso naquele que me fortalece. É uma força que vem do Espírito de Cristo, é uma força que vem de dentro, é uma força que vem para fortalecer o cristão a viver em toda e qualquer situação. Ou seja, essa força está em Cristo Jesus, fortalecidos na graça que está em Cristo. Meu querido irmão, segunda verdade: fortalecidos na graça para satisfação de Cristo. Eu gostaria que você pudesse ler o versículo 3, o versículo 4, toda a igreja, o versículo 3 e o versículo 4 em alta voz. Vamos lá? Participa dos meus sofrimentos. Fortalecido para que finalidade? Fortalecido para qual objetivo? E Paulo vai explicar: Timóteo, participa dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo Jesus. Note que Paulo está não convidando, mas convocando Timóteo para o sofrimento. Irmãos, Paulo não está convidando Timóteo para a prosperidade. Quantos querem ser prósperos financeiramente aqui? Esta é a mensagem que tem sido pregada em muitos púlpitos de igrejas evangélicas. Quantos querem receber a cura? Quantos querem receber a casa própria? Quantos querem receber as bênçãos de Deus, os milagres, os sinais, os prodígios? Sua vida vai ser totalmente diferente. Muitos estão pregando isso por aí. Mas qual é o convite de Paulo? Timóteo, vem participar dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Robson, vem participar dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Lucas, vem participar dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Hermane, vem participar dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Agenor, vem participar dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. Aleph, vem participar dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo.
Edeuês, vem participar dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo. O convite da graça, de sermos fortalecidos pela graça, não é para as benécias que um homem pode conquistar com seu salário neste mundo, não é para isso. Mas a força que vem da graça é para cumprirmos e satisfazermos aquele que nos arregimentou, apesar do sofrimento que podemos enfrentar nesta vida. E aí o apóstolo Paulo, ele apresenta, na verdade, 3 metáforas para explicar essa verdade de que somos fortalecidos na graça para a satisfação de Cristo. A primeira metáfora, ele apresenta o soldado. A segunda metáfora, ele apresenta o atleta. E a terceira metáfora desse texto que lemos, ele apresenta o lavrador. 3 verdades, 3 metáforas para descrever uma única verdade, que nós somos fortalecidos por Cristo para satisfazer aquele que nos salvou, que é Cristo. Ele diz, versículo 4, nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é o quê? Não, foi muito fraco, irmãos. O seu objetivo é o quê? Muitos estão procurando satisfazer a própria carne. Muitos estão procurando apenas se envolver com os negócios desta vida. Infelizmente, os cristãos de hoje só estão pensando nas coisas desta vida. Você pensa no seu trabalho, você pensa no seu salário, você pensa na boa educação dos seus filhos, você pensa no seu plano bom de saúde, que talvez não é bom, você pensa nas suas férias, você pensa no seu lazer, você pensa no seu carro, você pensa nos seus títulos, você pensa em fazer o seu nome, você pensa em conquistar e talvez ganhar o mundo inteiro. Mas como disse Jesus, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a própria alma? A igreja foi comprada pelo sangue do Cordeiro, não para viver agora segundo o curso deste mundo, não para satisfazer os anseios e desejos do nosso coração corrupto, que é extremamente enganoso, mas fomos comprados e chamados por um alto preço para satisfazer aquele que nos arregimentou, ou seja, satisfazer a Jesus Cristo de Nazaré. Esta é a prioridade da igreja, a prioridade da nossa vida, a prioridade nossa, meus irmãos. Mas a pergunta é: o que está acontecendo conosco? O que está acontecendo com você? O que é que está acontecendo com a igreja? Porque para se convocar um povo, para fazer uma obra missionária, para estar no culto, para dedicar a sua vida em um pouco tempo, em evangelizar, em participar de uma programação promovida por uma sociedade interna, em ofertar para algo que as pessoas da igreja querem fazer em relação à divulgação do Evangelho de Cristo, quando a igreja é convocada, poucas pessoas têm a disposição de ofertarem, de buscarem, de participarem, de estarem presentes. Sabe por quê? Porque a prioridade é o mestrado. Porque sabe por que isso acontece? Porque a prioridade é o concurso público. Sabe por que isso acontece? Porque a prioridade agora é eu ter o meu nome, é eu ter a minha casa própria, é eu ter aqui uma herança para dar para os meus filhos. Sabe por que isso acontece? Porque a prioridade não é mais satisfazer a Jesus Cristo de Nazaré. E eu digo por convicção da palavra e autoridade não dada a uma experiência minha, mas a uma autoridade dada pela palavra, que a igreja está pecando por esta razão, de não satisfazer aquele que o arregimentou. Nós precisamos, como igreja, se arrepender dos nossos pecados e buscar satisfazer a Cristo Jesus, somente Ele. Essa é a razão da nossa existência, essa é a razão da nossa vida, essa é a razão da nossa vida espiritual, a começar de mim.
Nós, como igreja, nós precisamos mudar, irmãos, e entender que a nossa vida não é mais para satisfazer os nossos planos momentâneos, terrenos e passageiros, mas que a nossa vida é para a glória de Deus, que a nossa vida é para viver para Ele, porque um dia tudo isso vai passar, tudo que você conquistou nesse mundo vai acabar, e aí você vai entender que há uma eternidade de glória esperando por você, e é necessário você semear e plantar, participar dos sofrimentos de Cristo. Eu não estou dizendo que você deve abandonar o seu curso, viu, irmãos? Eu não quero ver os jovens saindo das escolas, universidades, aí eu vou ter um problema enorme para resolver. Mas não é isso que eu estou dizendo. Se Deus te chamar para uma obra missionária, para você ser missionário em outro lugar, vá. Abandone tudo. Mas o que eu estou dizendo é que aonde Deus te plantar, você deve ali refletir a glória de Cristo e usar do seu trabalho para a glória dele, e usar dos seus estudos para a glória dele, e onde você estiver, você deve refletir a glória de Cristo, e você deve cooperar com as prioridades do reino de Cristo Jesus, onde Deus te colocar. Recentemente eu estava ouvindo o testemunho contado por um historiador dos moravianos. Quantos aqui já ouviram falar dos moravianos? Levante a mão. É uma parte da Europa onde era a antiga República Tcheca. Ali, em 1700, habitavam os moravianos. Um rei romano, estabelecido ali naquele lugar, perseguiu com poder avassalador os moravianos, que eram cristãos, tementes a Deus. Muitos morreram, foram queimados vivos, tirados de suas famílias, crucificados. Eles saíram daquele lugar, daquela região da Europa, como refugiados, procurando lugar para morar e viver em paz. Eles não encontraram muitos lugares, porque na Europa, antes da Reforma, até mesmo na Reforma, os protestantes eram muito ali perseguidos. Havia uma grande perseguição. Mas Deus derramou do seu espírito entre os moravianos, que eles começaram a tentar obedecer a Deus nessa palavra, procurando satisfazer a Cristo, que o arregimentou. E alguns jovens, com essa força dada pela graça que está em Cristo, eles dedicaram a vida na divulgação e propagação do Evangelho de Jesus. E eles queriam ir para a Índia, pregar o Evangelho entre escravos indianos. Eles não conseguiram, irmãos, patrocínio, ofertas das igrejas, de comunidades, para eles irem pregar o Evangelho. Eles tiraram dinheiro do próprio bolso. Mais do que isso, alguns jovens se venderam como escravos, para irem para a Índia como escravos, e dessa forma, pregarem o Evangelho para os escravos ali na Índia. E o historiador conta que quando eles estavam embarcando no navio como escravos, seus familiares correram para perto dele e falaram: vocês estão abandonando tudo, vocês estão abandonando as suas famílias, voltem, se vocês forem, vocês nunca mais verão seus familiares.
Sabe o que eles responderam? Eles bradaram em alta voz, dizendo que se Cristo entregou a vida deles, melhor, se Cristo entregou a sua própria vida por eles, eles entregariam suas vidas para satisfazerem a Cristo. Meu querido irmão, Cristo entregou a sua própria vida por nós pecadores. Da mesma forma, nós precisamos viver para a glória dele, para satisfazer a Cristo que nos salvou. Nenhum soldado, portanto, se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. É o seu objetivo, irmão. É o seu objetivo, irmã. Essa é a prioridade da sua vida. E ele vai descrever no versículo 5: igualmente o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Versículo 7: pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. O soldado deve satisfazer a Cristo em meio às lutas e aos sofrimentos de um soldado. Ele foi chamado para satisfazer a Cristo. O atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Assim como o atleta foi chamado para lutar segundo as normas, a viver aquela competição de acordo com as normas, você também foi chamado para amar a lei de Deus, para obedecer à lei de Deus. A graça te salvou, mas essa graça te impulsiona a você viver e amar a lei do Senhor. Porque você é salvo pela graça, isso não quer dizer que você vai viver em libertinagem, mas porque você é salvo pela graça, isso quer dizer que você vai andar segundo as normas, vai andar segundo a palavra, vai andar segundo a lei de Deus. E mais adiante, ele descreve a metáfora do lavrador. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. E olha, que mexer com terra dá trabalho. Não é fácil. É uma obra difícil. Há quem diga aqui em Caruaru que o evangelho é fácil. Negar a si mesmo é fácil. Tomar a sua própria cruz é fácil. Ser como um bom soldado de Cristo com o objetivo primário de satisfazer somente a Cristo é fácil? Não é fácil. É uma luta, é um trabalho. Mas uma coisa é certa: somos fortalecidos na graça que está em Cristo para este objetivo. Portanto, a presença dessas metáforas apresentam essa verdade de que fomos salvos por Cristo Jesus para satisfazer o próprio Cristo, obedecendo à lei de Deus, satisfazendo o próprio Cristo como soldados dele e também trabalhando para a glória do Senhor. Terceira e última verdade: fortalecidos na graça, na direção da glória de Cristo. Versículo de número 6, ele diz: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar do quê? Dos frutos. E a grande pergunta é: que frutos são estes? Alguns teólogos, comentando esse texto, eles afirmam que esses frutos são as conversões. Os irmãos, pessoas que se converteram ouvindo o evangelho, são os frutos. Eu não concordo muito com essa interpretação, porque essa metáfora está ligada à metáfora anterior, que diz que, igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Há uma semelhança aqui. O lutador é coroado e o lavrador, ele participa dos frutos. Frutos aqui faz uma
comparação, uma semelhança com a coroação. E que coroa é essa que Paulo está falando? Essa coroa, irmãos, o apóstolo Paulo, ele vai exemplificar, ele vai tratar melhor no final dessa carta. Paulo, é bem verdade, já estava na antessala da morte, preso em Roma. Ele tinha convicção que desta prisão ele não escaparia vivo. O que é que Paulo diz, portanto, no capítulo 4 dessa carta, no versículo de número 6: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele tinha convicção, irmãos, que a vida dele estava chegando ao fim. Mas que convicção há no coração de Paulo? Que esperança há para a alma de Paulo? Versículo 8: já agora a coroa da justiça minha está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos quantos amam a sua vinda. Portanto, a coroa que o apóstolo Paulo pensa lá, quando ele fala do atleta, é dessa coroa que está prometida na eternidade para aqueles que amam a Jesus Cristo. Os frutos que o apóstolo Paulo, portanto, apresenta na metáfora do lavrador, não são os frutos dessa terra, mas são os frutos da nova Canaã, que estão sendo preparados para aqueles que amam ao Senhor Jesus. Em outras palavras, meus irmãos, é que aqueles que são fortalecidos na graça estão na direção da glória de Cristo. Eles labutam, eles trabalham, eles participam dos sofrimentos junto com os irmãos, eles passam por dificuldades, eles passam por adversidades, tribulações da vida, e eles passam por isso porque eles resolveram não procurar satisfazer os seus desejos. Eles passam por isso porque a prioridade de suas vidas não é ganhar este mundo, não estão nas coisas desse mundo. Eles passam pelos sofrimentos porque é marca daqueles que negam a si mesmo e é marca daqueles que crucificam a sua própria carne, como diz o apóstolo Paulo lá em Gálatas capítulo 5. Eles passam pelo sofrimento porque eles estão semelhantes, estão perto de Cristo Jesus, e assim como Cristo passou por sofrimento, os seus seguidores também passarão. Eles passam por sofrimento, eles trabalham, eles labutam, eles estão semeando, mas há uma certeza para Paulo aqui em Timóteo, que haverá um dia onde a coroa será posta e os frutos serão estabelecidos na eternidade. Haverá um dia em que esse sofrimento será convertido em alegria eterna. Haverá um dia em que essa luta do atleta será convertida em plena paz. Haverá um dia em que esse trabalho árduo do lavrador será convertido em descanso eterno. Haverá um dia em que os sofrimentos de um soldado será convertido em alegria indizível, inimaginável, incomparável, prometido para aqueles que amam o Senhor Jesus. Por esta razão, a esperança de Paulo não era em convencer o Império Romano ou ser governador de Roma. A esperança de Paulo e a convicção de Paulo era a de que uma coroa já estava lhe esperando. A coroa da justiça estava aguardando, a qual o Senhor, reto juiz, dará no último dia. Naquele dia, lembra-te de Cristo Jesus, ressuscitado dentre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho. Versículo 9: pelo qual estou sofrendo até algemas, como malfeitor,
Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Ainda que Paulo fosse ali decapitado, certamente ele iria abrir os seus olhos na eternidade, na glória eterna, porque aqueles que morrem com Cristo vivem com Cristo. Versículo 12: se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Versículo 13: se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. Portanto, meus irmãos, somos fortalecidos na graça em razão de Cristo, fortalecidos na graça para a satisfação de Cristo e fortalecidos na graça na direção da glória de Cristo. Essa é a esperança que estava no coração de Paulo, que foi transmitida para Timóteo, dizendo: uma coroa está esperando por nós. Como será essa coroa, hein, irmãos? Como é que vai ficar Robson de coroa? Certamente vai esconder a careca, né? Ou talvez, Robson, você vai ser transformado em um corpo incorruptível, né? E os cabelos, né? Irmãos, eu não podia perder essa. A grande verdade, irmãos, olhe para mim aqui um instante, é que vai valer a pena todo o sofrimento que você passa por Cristo. É que vai valer a pena você priorizar o reino de Deus. É que vai valer a pena você ser perseguido por causa de Jesus Cristo. É que vai valer a pena tudo isso, sabe por quê? Porque um dia as trombetas vão tocar. Porque um dia os mortos ressuscitarão. Eu estava acredito que ontem, ouvindo uma reportagem de um pai que estava sendo ali entrevistado por uma repórter, o pai de um jovem que foi morto naquele atentado em Suzano, um jovem de 14 anos. E o pai dizia o seguinte: a minha esperança é que quando Jesus voltar, Ele vai ressuscitar dos mortos e estaremos todos juntos na eternidade. A nossa esperança é que no dia em que Cristo voltar, todos aqueles que já foram em Cristo ressuscitarão para a nossa alegria. E os vivos serão arrebatados e seremos reunidos todos em Cristo nas alturas, como diz o apóstolo Paulo. E a igreja estará vindo com os anjos, com os arcanjos, com o louvor celestial. E o próprio Cristo vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. E não haverá choro, não haverá dor, não haverá pranto, não haverá tristeza, morte não se ouvirá. Haverá apenas alegria eterna e desfrutaremos desse fruto da terra de Canaã, uma terra celestial. Desfrutaremos dessa coroa incorruptível que está sendo preparada por Cristo para cada um de nós. Desfrutaremos da nova Canaã, desfrutaremos da nova Jerusalém, desfrutaremos das promessas que têm sido preparadas para a igreja de Deus, porque esta é a nossa herança, esta é a promessa, esta é a verdade que há de ser revelada no último dia, para a glória de Deus Pai e para gozo eterno da sua igreja. Meu querido irmão, diante de tais verdades, eu gostaria que você gravasse, já chegando ao fim, 3 lições. Primeira lição: a genuína vida cristã reside exclusivamente em Cristo.
a genuína vida cristã reside exclusivamente em Cristo. Eu digo isso porque fora de Cristo não há graça. Paulo diz: fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Tem gente querendo procurar vida cristã, força espiritual, nos seus próprios méritos, nas suas capacidades próprias, naquilo que pode fazer, naquilo que pode realizar. Tem gente procurando graça e procurando força espiritual em líderes, gurus evangélicos que existem por aí. Tem gente procurando graça e força espiritual naquilo que o mundo pode inventar. Querido, a genuína vida cristã reside somente em Cristo. Somos salvos por Ele, para satisfazer a Ele e para um dia nos juntarmos a Ele. Só Cristo, solos Cristos, como diz o lema da Reforma Protestante. Somente Cristo, irmãos. Acabou, pode parar por aí. Tá bom, chega, é só Cristo, amém? Segunda verdade, segunda lição: a genuína vida cristã está em harmonia com as prioridades do reino de Deus. A genuína vida cristã está em harmonia com as prioridades do reino de Deus. As prioridades de Deus devem reinar no seu coração. As prioridades do reino de Deus devem nortear a sua vida por completa. As prioridades do reino de Deus devem ser o oxigênio dos seus esforços, da sua força, da sua luta. Não são as suas prioridades, não são as suas vontades, são as prioridades do reino de Deus. Esta é uma marca verdadeira de uma vida cristã. E por fim, terceira lição: a genuína vida cristã é regida pelo sacrifício. A genuína vida cristã é regida pelo sacrifício. Paulo diz: participa comigo, Timóteo, dos meus sofrimentos, como bom soldado de Cristo. Deixa a porta que daqui a pouco ela quebra. Olha para mim aqui. Olhe para mim aqui. A genuína vida cristã é regida pelo sacrifício. Não é regida pelo mar de rosas. Não é regida pela teologia da prosperidade financeira. Não é regida pela teologia do evangelho triunfalista, dizendo que você vai vencer e vai vencer nesse mundo. Não é regida pelos evangelhos que existem por aí, falsos evangelhos. Mas a genuína vida cristã é regida, conduzida, dirigida pelo sacrifício. É negar a si mesmo, é tomar a cruz, é dizer: não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. É participar com Paulo dos servos da igreja, dos sofrimentos, para que o evangelho possa ser divulgado e alcance mais pessoas. Ou seja, meus irmãos, o egoísmo, o nosso bem-estar deve ser sempre vencido pelo amor ao próximo. É o que Jesus fez. Ele abandonou a sua glória, ele deixou os céus, se esvaziou, assumindo a forma de homem, servo, foi obediente até a morte de cruz, para redimir, salvar a minha vida, a sua vida. Da mesma forma, este amor sacrificial deve reger, conduzir a nossa vida cristã, porque o sacrifício, irmãos, é marca da vida cristã. Fiquemos de pé e vamos orar.